Antes de iniciarmos a aula, algumas pessoas podem ter dificuldade em achar as roletas. Como é que você vai encontrar as roletas dentro da plataforma, tá? Aqui nós temos Cassino ao Vivo, onde você pode clicar para poder estar encontrando os jogos ao vivo, tá? E aqui você consegue encontrar as roletas, basta olhar onde está escrito roleta, tá? E você vai estar encontrando várias roletas aqui, ok? Aqui, clicando aqui em cima, você também consegue encontrar as roletas. Bem aqui a gente tem, ó, jogos de roleta, tá? Você também pode clicar aqui em ver todos. E aqui você pode clicar, para poder entrar na roleta, você clica aqui em jogar agora, ok? E eu vou ensinar também a você como é que você vai efetuar as apostas, como você vai cancelar as apostas, como você pode repetir as apostas, tá? E você identificar quando uma aposta foi feita e como selecionar as fichas. Porque muitas pessoas podem ter dificuldade, ali mesmo assistindo a aula, pode ter dificuldade de entender esse processo, então é importante mostrar para vocês na prática aqui, ok? Olha só, aqui, nesse canto direito aqui, nós conseguimos selecionar as fichas que nós vamos apostar. Podemos selecionar selecionar 50 centavos. Se eu colocar 50 centavos em cima do número 17, eu posso clicar nessa setinha aqui e voltar a minha aposta, ok? Aqui nós temos o criador de aposta, onde você pode testar, né, como é que funciona aqui para você poder apostar. Olha só, aqui você clica em cima da dúzia, aqui você clica em cima da dúzia, aqui você clica no vermelho, aqui você clica no preto, tá? Então, aqui você está dividindo no número, dividindo no número, dividindo no número. E você clicando na setinha de voltar, você consegue tá cancelando a sua aposta. Caso você faça uma aposta sem querer, você consegue cancelar a aposta nessa setinha aqui, tá? É muito importante você saber isso para que você não perca seu dinheiro sem querer, tá? Então aqui você consegue cancelar a sua aposta. Aqui embaixo você consegue dobrar a sua aposta, tá? Dobrando, tá vendo que tá dobrando o valor? Então eu consigo dobrar minha aposta aqui. Como aqui é um formato onde você vai estar testando, você pode clicar aqui para poder apagar, tá? E aqui no dobrar, quando você efetuar uma aposta e você quiser repetir a aposta, aqui no dobrar vai ficar disponível como repetir a aposta, tá? Então você consegue repetir a aposta aqui. Aqui a gente tem as funções de você ver a roleta, o posicionamento da roleta. Aqui você consegue ver a quantidade de vizinhos. Você vai marcar um número, por exemplo, se eu clicar em cima de um número aqui, eu vou marcar com um vizinho, porque aqui está configurado em 1, tá vendo? Aí eu marquei um número e um vizinho para cada lado. Se eu colocar aqui em 2 e eu marcar o mesmo número, eu marco com 2 vizinhos. Se eu botar aqui em 9, eu marco o mesmo número com 9 vizinhos, ok? Então, é a mesma coisa. Aqui embaixo fica suas apostas salvas, que você pode criar aqui e salvar a aposta. Você pode salvar a sua aposta aqui embaixo, tá? Aqui fica o chat da roleta, onde você pode olhar o chat, tá? Aqui fica as opções da roleta, onde você consegue ver outros jogos aqui. Aqui você consegue mudar o seu nome na roleta, tá? Aqui você consegue ver as estatísticas, o histórico de apostas que você fez. Aqui você vê as configurações, né? Configuração de som, etc. Aqui você sai da roleta, tá? Aqui você consegue visualizar todos os jogos desse streaming em específico, porque tem vários streamings, né, que transmite a roleta ao vivo pra gente. E aqui a gente consegue ver como a roleta está se comportando, olhando as estatísticas. A gente consegue ver onde que a bola está batendo mais, a gente consegue ver se está batendo mais preto ou mais vermelho, a gente consegue ver os últimos resultados aqui, tá? Então aqui a gente tem as estatísticas da roleta, beleza? Então basicamente é assim que é a roleta por dentro. Agora vamos para a aula. Fala ninjas! Então vamos iniciar nossa aula aqui, onde eu vou estar ensinando você a apostar nos números. Cada número da roleta paga 36 vezes, mas isso muitas pessoas do mercado usam isso para fazer um marketing falso, né? Ele fala que você vai ganhar 36 vezes, mas as entradas que eles passam é com 20 fichas na mesa. Se você aposta em 20 fichas e a mesa paga 36 vezes, então você só tá ganhando 16 vezes, né? Você tá ganhando menos de 100% do valor que você apostou. Você tá ganhando ali 70% do valor que você apostou, ok? Então as entradas que eu vou ensinar você a fazer aqui agora vão ser de 9 fichas na mesa, onde você vai estar tendo um lucro de 260% do valor que você vai estar apostando. Você, por exemplo, apostando com um valor de R$1 por número, você vai estar apostando um total de R$10. Por quê? Porque a gente vai pegar o 0 também de proteção, tá? O 0 tem que estar na proteção, então dá um total de 10 fichas, na verdade. E aí você vai estar tendo
um retorno de R$ 26, tá? Você aposta 10 e ganha R$ 26, então dá 260%. Para deixar bem claro aqui para você. Para você que não conhece a roleta ela tem vários formatos de aposta e a roleta, ela é o único mercado dentro do cassino que dá para você ganhar, porque todos os números são pré-definidos. Aqui funciona um algoritmo, apesar de ter um croupier que tá jogando a bola e tal, aqui funciona um algoritmo dentro dessa roleta que tem um imã que faz com que os números sejam pré-definidos, ou seja, todos os números que estão caindo aqui nesse momento, eles já são programados por um algoritmo, então dá para ser previsto. Por que dá para ser previsto? Porque a gente tem essa ferramenta aqui, que é um histórico extenso de 500 números, que dá pra gente saber o que caiu antes, o que caiu depois, e assim a gente consegue identificar o formato que a mesa está trabalhando, os sequenciais que a mesa está trabalhando. Conforme você aprofunda seu conhecimento dentro desse mercado, você consegue entender como que os números se comportam perante certas situações. E assim você consegue ter uma assertividade muito grande, até mesmo acertar com uma única ficha na mesa, tá? Então, o mercado ele funciona dessa forma. Independente de ter um imã, ele nunca vai estar tirando de cima do número que você jogou, porque o número já está programado. Então, se você errar a sua jogada, vai ser simplesmente porque você não analisou corretamente. Não tem a ver com nenhum tipo de manipulação, tá? Isso aí é comprovado e provado por mim, beleza? Então, vamos lá. A estratégia que a gente vai estar utilizando vai ser uma estratégia muito simples de você aplicar, porém é necessário que você tenha um estudo, um compreendimento antes de você aplicar ela, ok? Então, a gente vai simular nossas entradas aqui como se a gente tivesse depositado R$ 30. Eu sei que eu tô com R$ 1.000 de banca, mas a gente finge que é 30, ok? Para você entender quanto de lucro você teria perante essas entradas que a gente vai estar fazendo e o quanto que é o saudável você tá fazendo com uma banca de R$ 30, beleza? Então vamos lá. Olha só. A primeira coisa que a gente vai fazer para a gente poder aplicar essa estratégia é você entender o race, tá? O que é o race? Você clicando aqui do lado, a gente tem uma ferramenta que a gente tem a roleta real, tá? Que é o posicionamento dos números na roleta ali que está girando. O posicionamento dos números é nesse formato aqui. A gente não vai usar a tabela além de para poder marcar o zero, tá? A gente não vai usar a tabela. Aqui a roleta ela tem vários formatos de aposta, onde você pode apostar na primeira dúzia, na segunda dúzia, na terceira dúzia, na primeira coluna, na segunda coluna, na terceira coluna, tá? Aqui você também pode apostar nos números baixos, que são os números do 1 ao 18, nos números pares, nos números vermelhos, nos números pretos, nos números ímpares e nos números altos, que são do 19 ao 36, tá? Esses são os formatos de aposta que a gente tem aqui na roleta. Além desses formatos, a gente consegue apostar nos números com uma divisão, né? Dividindo a ficha entre os números, no quadrante, pegando 4 números, na rua, pegando 3 números aqui, e na linha, né, que é a divisão entre duas ruas aqui, que a gente pega 6 números. Então esses são os formatos de apostas que a gente pode apostar nos números, fora as apostas diretas que a gente vai estar utilizando nessa estratégia, que são aqui nos números exatos, ok? A nossa jogada serão para os números com um vizinho. Eu vou explicar como que a gente vai fazer essas entradas aqui agora. Olha só. Você vê que cada número tem seu vizinho. Por exemplo, o 28 ele tem vizinho com 12 e com 7, ok? Então você tem que memorizar isso daqui, as posições dos números, para quando você for analisar o histórico aqui, você entender onde que a bola tá batendo, ok? Se você não entender onde que a bola tá batendo, você não vai conseguir analisar a sua jogada, ok? Então vamos lá. Como é que nós vamos fazer essa jogada? Nós vamos jogar simplesmente nos números quentes, tá? Aqui nessas estatísticas, clicando aqui, vou mostrar aqui pra vocês, clicando aqui a gente consegue acessar as estatísticas, ok? E aqui a gente vai configurar para os últimos 100 números, porque a gente vai focar nos números quentes das últimas 100 rodadas. Então aqui nos números quentes das últimas 100 rodadas a gente consegue ver que a gente tem o 30, o 8, o 10 e o 31. Você vê que a roleta ela tá mais concentrada desse lado aqui, ok? Com isso, a gente consegue entender que esses daqui são os nossos números quentes, né? O 30, o 8, o 10 e o 31. São os nossos números mais quentes aqui na mesa nesse momento, tá? Então o que a gente pode fazer para a gente poder efetuar uma entrada nesses números quentes, tá? O que a gente poderia fazer? Nós podemos identificar o comportamento da mesa em relação a esses números quentes, onde, quando ela traz um desses números quentes, o que ela faz? Ela traz outro número quente, ela espera 2 rodadas e traz o número quente, ela espera 3 rodadas e traz o número quente, entendeu? Ela fica 5 rodadas sem bater o número quente, aí ela bate o número quente. Então é esse tipo de raciocínio que você tem que ter para você poder identificar uma jogada para os números quentes. Então a gente vai identificar aqui a última vez que bateu o número quente. Ok, número 31 bateu aqui. Depois, a gente ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 rodadas sem bater um número quente. Beleza. Antes desse 31, demorou quantas vezes para bater o número quente? A gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente teria que fazer uma entrada aqui agora para os números quentes. Na verdade, aqui foram 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Foram 5 e aqui já está 6. Então nós faremos uma entrada agora para os números 5, baseado na ausência dos números 5. Então ele ficou 5 vezes sem vir, agora ele ficou 6 vezes sem vir, então a gente faria entrada para os números quentes. Ó, não bateu.
Eu não gosto de fazer entrada para ausência porque ausência é perigoso. Então o que você pode fazer? Você vai anotar quais são os números quentes. Eu já memorizei aqui, que são o 30, o 10, o 31, que são os números mais quentes, né? São esses três. E o que você pode chegar aqui e fazer? Você pode ver quais foram os números que trouxeram esses números quentes. A gente teve o 29 trazendo o 30, e o 29 já veio aqui. E a gente teve o 12 trazendo o 31. Qual é o número 10? Cadê o número 10? O número 10 está aqui e ele foi... O número 8 trouxe ele, que é vizinho ali do número 30. Então a gente já estaria pegando ele. Então nós vamos fazer aqui uma entrada agora para os números quentes, onde a gente vai pegar o 30 com um vizinho, o 10 com um vizinho e o 31 com um vizinho. Por que você está fazendo a entrada agora, Ron? Porque a gente teve uma ausência bem grande, a gente teve um gatilho de entrada para a nossa jogada e... Apesar do gatilho, ele não veio, ele trouxe uma repetição. Você vê que repetiu o terminal 7, né? O 17 e o 7. Então agora que terminou essa repetição, ela pode querer trazer os nossos números quentes. Olha só, ela não trouxe os números quentes. Então o que a gente faz? Ah, Romulo, eu fiz a entrada, não pagou. Você simplesmente repete a jogada. Você tá apostando com 9 fichas na mesa, ok? Você tá apostando com 9 fichas na mesa e você vai ganhar 260%. Você repetiu a jogada aqui agora, o que vai acontecer? Você vai ganhar 16 vezes, né? O valor da sua aposta. Aposta de 10 reais, aposta de 20, 16 vezes, então você vai ganhar 70%. Mas você ainda vai estar saindo no lucro, então você não precisa dobrar a aposta. Na banca de 30, eu apostei 10 reais e batendo aqui agora, eu vou ganhar 18 reais, ok? Ó, não bateu, bateu o gatilho novamente, aí eu faço o meu último Gale, tá? O que é Gale? O que é a estratégia do Martingale? É você simplesmente determinar uma entrada, daí você vai determinar quantas vezes você vai repetir essa jogada até que ela pague. Você vê que a gente já apostou 20 reais aqui, né? E sobrou somente 10 reais da nossa aposta da nossa banca de 30 reais. Lembrando que essa banca que a gente depositou é um stop loss. Então a gente perdendo isso é basicamente o nosso limite de perda. Então a gente não precisa depositar novamente, ok? Olha só, não bateu. Ela deu uma ausência muito grande dos números quentes. Eu vou repetir a jogada uma última vez, arriscando todo o nosso stop loss, porque eu sei que tem uma tendência muito forte de estar pagando agora, tá? E batendo agora, a gente só vai lucrar 6 reais. Então é uma entrada mais arriscada. O que você poderia fazer também, você poderia resetar a sua entrada para você poder estar sendo assertiva aí e ainda estar recuperando o valor e depois você poder estar lucrando. Você faz mais uma entrada para você poder estar lucrando, ok? Mas vamos ver aqui agora se vai bater ali pra gente. Ó, vê como o imã ele puxou bem forte em cima pro 30, porque o número tinha que ser pago, entendeu? O padrão da mesa tinha que pagar o número. Então é dessa forma que funciona. Ok? Aqui agora eu vou repetir minha jogada, porém resetar ela, tá? Repeti minha jogada e resetei ela. Meu saldo ainda não atualizou, tá? Atualizou aqui agora. Então eu repeti minha jogada e resetei ela. Por que você fez isso, Romulo? Aqui atrás a gente consegue ver o quê? Aqui veio o 8, o 10 e o 30. Então, e aqui veio o 31 e o 30. Lembra que eu falei que os números quentes podem puxar os números quentes? Então, eles puxam os números quentes. Olha só, por isso que é importante a gente proteger aqui também o número 0. Beleza? A gente pegou o green no número 0. Digamos que você fez sua entrada, sua primeira entrada, fez a análise certinho. E aí você conseguiu acertar seu primeiro green. Você acabou de lucrar. Você acabou de lucrar 19 reais, tá? 19 reais aqui. Não, eu tava com 36, né? Eu tava com 36 reais. Então eu lucrei aqui 14 reais, ok? Lucrei 14 reais da minha jogada. Vamos ver o que vai bater aqui, ó. Lucrei 14 reais da minha jogada. Então, o que isso é 14 reais? 14 reais é 50% do valor que você investiu. 50% do valor que você investiu é um valor bastante alto. Bastante alto, ok? Então, quando a gente está jogando com a banca baixa, as pessoas tendem a não valorizar o lucro que está sendo feito, porque a pessoa vai olhar, fiz 14 reais é pouco. Mas 14 reais não é pouco, ok? Só que o importante aqui é você ser assertivo na sua entrada e não o valor que você está fazendo, ok? Então, se você colocou 300, aqui você teria feito 140 reais nessa jogada. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou explicar para vocês. Eu só fiz essa entrada de forma demonstrativa para que vocês entendessem, né, como que a mesa funciona. Mas o ideal para essa estratégia dos números quentes é você buscar uma alternância entre números quentes mais evidente. Você viu que a gente teve uma alternância de 5 e depois de 6. Então, era para ela ter pago logo após aquele 29. Então, ela não pagou após aquele 29 aqui. Vou mostrar aqui para vocês para ficar mais claro. A gente teve uma alternância, ó, de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, né? E era pra ela pagar aqui com a alternância novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Era pra ela pagar aqui, correto? Só que o 29 era o nosso gatilho de entrada, então a gente entraria aqui. Ela não pagou aqui, olha só o que aconteceu. 1, 2, 3, 4, com 17, 5. Pagou
na sexta. Então, o que aconteceu aqui? Esse 29, ele substituiu a nossa jogada dentro do algoritmo, e você vê que ele trouxe um padrão onde a mesa repetiu o 7, repetiu o 9, para depois estar pagando os nossos números quentes. Então a mesa também faz esse tipo de comportamento. Então você tem que entender que às vezes não compensa você insistir na jogada, e se tá batendo a cada 5 ou 6 vezes e não pagou, você espera novamente 5 ou 6 vezes para você efetuar novamente uma entrada para essa jogada, ok? Então olha só, bateu 30 aqui, aí veio 1, 2, 3, 4, na quinta bateu no vizinho do nosso alvo ali, que é o 10. Então o que é importante você aprender a memorizar o race é você entender também que os vizinhos, eles também estão dentro, os vizinhos dos nossos alvos, eles também estão dentro aqui do nossa leitura, pra gente poder entender quando que a mesa tá cumprindo o padrão de jogar para próximo dos nossos números alvos, que a gente tá jogando com o vizinho. Então a nossa leitura, ela também tem que ser com o vizinho. Então a gente tem que ver quando a mesa tá fazendo isso aqui e quando a mesa tá fazendo isso daqui, dos nossos números alvos, pra gente poder efetuar uma entrada, ok? Ó, bateu lá de novo. Então o que a gente teve aqui, ó? Uma alternância, tá? A gente teve uma alternância. Veio o vizinho do número quente, bateu lá na frente, veio o vizinho do número quente. Ok. O que eu posso fazer aqui agora? Eu vou esperar uma rodada e vou fazer a entrada nos números quentes. Entendeu? Ah, Romulo, tá pagando só no vizinho. Eu posso entrar somente nos vizinhos e tirar os alvos? Você pode fazer esse tipo de leitura também. Só que é mais arriscado e mais avançado. Assim você consegue diminuir a quantidade de fichas que você tá utilizando para você poder fazer a sua entrada e aumentar o seu lucro, ok? Então vamos esperar essa rodada finalizar aqui e a gente vai fazer a entrada para os números quentes. Olha só, ela voltou no exato mesmo número. Veio 5, 19, 5, 19, entendeu? Isso aí é a programação trabalhando. Então a gente vai fazer a nossa entrada aqui lá nos números quentes, no 10, no 30 e no 31, ok? E a gente vai proteger o 0 aqui. Todas as entradas que eu faço, eu normalmente faço com a margem de 2 gales, né? Eu faço uma entrada, repito, não bateu, eu dobro. Minhas entradas que eu faço nesse sentido. Mas você também pode fazer entradas sem precisar fazer um margin gale, né? Só fazer uma análise mais precisa para que você consiga ter uma assertividade maior. Ó, não bateu, aí eu repito a jogada. Você vê que a partir desse momento aqui, eu só tô arriscando meu lucro. Só tô arriscando meu lucro, o lucro que eu tive daquela jogada, ok? Então, eu não tô arriscando o capital que eu investi. Se você for fazer uma entrada mais certeira, você pode investir todo o lucro que você fez da jogada anterior, para você poder lucrar mais, obviamente, e aí você sair do mercado mais rápido, sem você ter que ficar passando muito tempo analisando, tá? O quanto antes você bater sua meta, melhor. Mas também não é interessante você estar fazendo uma jogada onde você vai arriscar todo o seu capital em uma entrada, e aí ela não bate de primeira, e aí você não tem o seu lucro, ok? Então olha só. O que aconteceu aqui? Praticamente dobrei o meu capital, né? Eu tinha 30 de banca e fiz R$27 de lucro. Então eu dobrei o capital que eu investi. Então aqui, a partir desse momento, eu já posso fazer o meu saque, tá? Ah, Romulo, mas R$27 é pouco. Se você faz R$30 todos os dias nesse formato, dessa estratégia que eu tô te passando aqui, você vai conseguir fazer R$900 no mês. R$900 no mês, tá? Isso é quase um salário mínimo. Se você faz R$50 todos os dias, você faz R$1.500 no mês. Ó, bateu de novo, ó. Se você faz R$100 no dia, você faz R$3.000 no mês. R$3.000 no mês já é mais do que 50% da população brasileira ganha, ok? Se você faz R$150 por dia, você vai fazer R$4.500 no mês. Isso já é mais do que 70% que a população ganha. Se você faz R$300 por dia, você faz R$9.000 no mês. Isso já é mais do que 90% do que a população ganha. Okay? Então, é totalmente possível você ser lucrativo nesse mercado. Basta você ter a paciência necessária, as estratégias corretas e o foco necessário para você seguir o seu gerenciamento e não deixar a ganância te dominar. Porque o principal desse mercado é você entender que o que tem que falar mais alto é o seu racional e não suas emoções. Quando você ganha, você tem que ficar tranquilo. Quando você perde, você tem que ficar tranquilo. Porque faz parte do jogo, ok? Você vai perder? Ok. Você tem que assumir a responsabilidade pela sua perda. Porque você fez uma análise da qual não foi boa o suficiente e você não acertou, tá? Então, o ideal sempre vai ser você assumir a responsabilidade por aquilo que você está fazendo. Assim, você consegue entender no que você precisa melhorar para que você consiga se tornar mais assertivo no mercado, ok? Então, a dica que eu te dou é a seguinte. Antes de você fazer uma entrada, faça várias simulações para que você entenda o comportamento da mesa perante a estratégia que você está utilizando. Você vê que a estratégia que eu te passei é uma estratégia muito fácil de você analisar, tá? Porém, com a análise errada, você não vai conseguir ser lucrativo com ela, tá? Você vê que eu tô falando com você e eu tô analisando e conseguindo fazer entradas, tá? Então, é extremamente importante que você entenda isso. Que primeiro você domina aquilo que você vai aplicar, para depois você poder usufruir
desse conhecimento, tá? O conhecimento que eu tô te passando aqui, só com essa estratégia que eu te passei aqui, você já consegue ser lucrativo todos os dias. Só com essa estratégia que eu te passei aqui, você já consegue ter resultados muito grandes no mercado, maiores do que muita gente nesse mercado, por conta da quantidade de fichas que você tá postando. São somente 10 fichas, ok? São somente 10 fichas que você tá postando, tá? Essa atitude e aplicando essa estratégia com excelência e com disciplina, você vai se tornar um profissional. Então, siga as dicas que tem no meu Instagram, no meu destaque no Instagram, comece aqui. Utilize essa estratégia como uma ferramenta para você poder estar mudando a sua vida financeira, ok? Porque é totalmente possível. Independente do que falem, leve o que eu tô te ensinando aqui como a sua bíblia para você ter resultados constantes dentro desse mercado, tá? Porque senão, você não vai conseguir ter resultados constantes. Agora, em relação a você quebrar, por exemplo, depositei meus 30 reais aqui para poder operar e quebrei o meu capital. Não consegui ter o resultado que eu queria, quebrei o meu capital. Ok, o que você vai fazer? Você vai entender o que você fez de errado, você vai anotar, você vai escrever, você vai anotar todas as suas decisões, todas as suas tomadas de decisões que te fizeram errar no seu operacional, para você aprender com seus erros. Se você não aprende com o seu erro, você não evolui, ok? Você só consegue mudar o seu resultado se você mudar quem você é hoje. Se você não muda quem você é, se você não muda como você se comporta perante o mercado, você não consegue mudar o seu resultado. É simples assim. Tá? Então é importante que você entenda isso. Quando você entender isso, os seus resultados vão crescer cada vez mais. E o importante também é o quê? Você definir uma meta, cumprir essa meta e não ultrapassar essa meta. Por exemplo, digamos que sua meta fosse dobrar a sua banca nesse momento. Você vê que tá certinho 30 reais ali, então eu dobrei minha banca de 30 reais, né? Eu fiz mais 2 entradas, essas 2 entradas não bateram. A minha meta era somente 30 reais. Por quê? Porque eu tinha feito um lucrinho um pouquinho maior do que a minha meta. E usei esse lucro aí para poder fazer algumas entradas a mais. Essas 2 entradas não bateram. Você tem que respeitar a sua meta. Você tem que respeitar a sua meta. Você não pode fazer esse último gale aqui, tá? Eu fiz uma entrada e um gale. Você não pode fazer o último gale aqui porque você já bateu sua meta. Então você vai estar desperdiçando um dia de trabalho. Você tem que levar isso aqui como um trabalho. Se você não leva isso aqui como um trabalho, se você não leva isso aqui com a seriedade que tem que ser levada, você não vai ter os resultados que você tanto busca, ok? Então isso daqui vai transformar a sua vida, contanto que você permita que sua vida seja transformada. Se você não permitir que sua vida seja transformada, tomando as decisões erradas, se comportando da forma errada, cometendo os mesmos erros de novo, você não vai conseguir ter resultados excelentes nesse mercado, ok? Então, se você quer ser um profissional, se você quer ter resultados consistentes, se você quer fazer todos os dias, se você quer botar no fim do mês 3 mil reais no seu bolso, pelo menos, tá? Porque é totalmente possível você fazer 100 reais por dia nesse mercado. É muito fácil, contanto que você siga um planejamento, você precisa botar isso em mente, ok? E agir com a responsabilidade necessária. Se você ficar pensando, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais, você vai se colocar no buraco que 99% das pessoas se colocam quando se endividam, quando perdem dinheiro, quando perdem as esperanças nesse mercado e quando se viciam, ok? Eu não quero isso pra você, eu quero que você seja um profissional. Então pra você ser um profissional, você tem que seguir tudo que eu te passei aqui, tá? Com toda a responsabilidade que eu te passei, beleza? Então, eu espero que você tenha grandes sucessos aí na sua operação. Eu espero mesmo que você tenha grandes resultados e que você siga tudo que eu te passei aqui, estude bastante, que realmente o resultado vem, tá? O seu trabalho, o seu esforço, o seu conhecimento botado em prática, eles não vão te trair, beleza?